Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao estudo da Palavra de Deus através da lição e do guia da Escola Sabatina. Você é bem-vindo não apenas nessa lição, mas nesse ano. Estamos no segundo estudo, na segunda semana deste ano, e nós estamos então sendo guiados pelo tema Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Você já tem aqui o guia da lição da Escola Sabatina. Você já tem isso para estudar conosco ao longo desses 3 primeiros meses. Se você ainda não tem, ainda dá tempo de adquirir, porque vale a pena todos os dias estudarmos a Palavra de Deus juntos. Eu espero que você esteja muito feliz em sua casa, em seu carro, onde quer que você esteja acompanhando esse estudo, mas principalmente que você esteja muito feliz entrando aqui na FADBA, que é o colégio que está recebendo este trimestre o estudo da lição da Escola Sabatina, juntamente com o nosso curso de Teologia. E eu tenho aqui comigo os professores desse curso de Teologia. Quero começar aqui à minha direita, dando a minha saudação ao pastor Flávio Souza. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo neste ano. Feliz ano novo para você, não deu para falar semana passada? Ok, para você também. Pastor, qual que é a sua área de atuação aqui no curso de Teologia da FADBA? Bom, eu dou aulas na área de teologia sistemática, né, e especialmente também na área de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Ok, maravilha. Então, alguma hora o aluno vai chegar lá para fazer a conclusão de curso com você, né, pastor? Sim. Muito bem. Aqui do meu lado esquerdo temos o pastor Adenilton Aguiar. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Então, qual que é a sua atuação também no curso de teologia aqui da FADBA? Então, eu atuo na área de Novo Testamento, minha formação teológica é Novo Testamento, e pego as matérias voltadas para essa área, né, para o Novo Testamento, Evangelhos e Atos, Apocalipse, Epístolas e assim por diante. Muito bem, muito bem-vindo. Deus abençoe muito a nossa jornada aqui nesse trimestre. E aqui comigo também, professor Anselmo Cordeiro. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que vai aí, pastor, a questão da sua atuação no nosso curso aqui? Eu sei que a sua atuação é bem variada, né? Como é que fala um pouquinho pra gente como é que tem sido o teu trabalho aqui conosco? Ok. Então, no seminário eu atuo como editor, ajudando ali na parte das publicações acadêmicas, das revistas e dos livros que nós produzimos aqui com os alunos e professores do SALT, bem como também nós atuamos na FADBA, sim, na docência, na área de TCC também, trabalho de conclusão de curso, entre outras atribuições, digamos assim. Sim, muito bem. Então você que está nos acompanhando já percebeu que vai se formar no curso de Administradores Fiéis. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a questão desta lição também, tocar no tema da mordomia. Se você não pegou todo o conceito de mordomia, volta aqui no canal Escola Sabatina Oficial e veja o nosso primeiro estudo e acompanhe a gente até o final do mês de março. Para a gente começar o estudo de hoje, eu quero pedir para o pastor Flávio nos dirigir em oração. Tudo bem, pastor? Você pode fazer essa oração para a gente? Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para agradecer as bênçãos recebidas e pedir especialmente que o Senhor nos abençoe agora no estudo desse tema, que é um tema muito importante. Abençoe a nós que estamos aqui, também aqueles que estarão e que estão nos assistindo, que o Senhor nos abençoe, que o tema possa tocar fundo o coração daqueles que estiverem estudando e possam também, dessa forma, compreender melhor o plano do Senhor para a vida de cada um de nós. Amém. Nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema desta segunda lição é aliança, as alianças de Deus conosco. E o verso para a gente memorizar está aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 28, 1 e 2. E ele diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Que texto maravilhoso para a gente saber que Deus faz aliança conosco. Agora, pastor Flávio, vamos começar aqui definindo o que é essa aliança.
Como é que funciona? É parecida com a aliança bilateral que a gente tem das nações? Como funciona a nossa aliança com Deus? Ok. Bom, o autor da lição ele procura separar a aliança em dois aspectos, unilateral e bilateral. E aí ele entende que o unilateral seria, por exemplo, a questão da chuva, do sol, que independe das ações humanas para que esses eventos naturais ocorram. Por outro lado, a aliança da salvação, o autor da lição apresenta como bilateral, no sentido de que essa aliança ela não resulta em uma salvação universal, ou seja, independente do que você faça, vai ser salvo. Mas o termo bilateral talvez não seja assim um termo tão bom, e é compreensível, porque como a aliança com Deus é uma aliança totalmente diferente das alianças humanas, dificilmente a gente vai encontrar um adjetivo, assim, uma explicação dentro do nosso próprio vocabulário. Então, a aliança com Deus, ela é uma aliança em que Deus age, é Ele que propõe a aliança, Ele faz a parte dele, que é nos salvar, oferece o seu Filho, e na chamada parte do ser humano, Deus também atua. Porque se você observar bem, o apóstolo Paulo lá em Filipenses 2,13, diz que Deus faz tanto querer quanto efetuar. Cristo lá em João 15 vai dizer que sem mim nada podeis fazer. E isso também é uma ideia clara no Antigo Testamento, porque lá em Êxodo 31:13 diz que o Senhor é o Deus que nos santifica. Então, mesmo nesse aspecto da obediência, do serviço a Deus, o ser humano não tem uma parte sozinha dele, é Deus atuando junto com ele. É o que a irmã White costuma dizer, que é o esforço humano mais o poder divino. Então, nesse sentido, talvez que seria essa questão da aliança bilateral. Ou seja, pastor, nós podemos dizer que a aliança é centrada em Deus, é Ele que faz, né? A gente vê aliança com Noé, Abraão, né? Com o povo, depois com Davi, vemos o próprio Jesus falando sobre a aliança, mas basicamente Deus faz tudo e Ele espera de nós uma resposta, né? Exatamente, a resposta é humana, né? Através do nosso livre-arbítrio, como bem coloca o autor da lição, mas a atuação de Deus ela é essencial para que essa aliança se cumpra, não apenas a parte dele, mas a nossa própria, porque como Paulo também diz lá em Romanos 7, a nossa tendência é para fazer o mal, não é para fazer o bem. A gente quer fazer o bem, mas não consegue. Nós precisamos de uma atuação do Espírito Santo na nossa vida para que possamos fazer a vontade de Deus. Então, mesmo na questão da obediência, nós dependemos da atuação de Deus na nossa vida. Pastor Adenilton, se é a parte de Deus a maior, se praticamente Deus faz tudo, como o pastor Flávio falou, até o querer e o efetuar, Ele nos ajuda nisso, qual que é a parte humana da aliança? O que a gente precisa fazer para participar dessa aliança com o Senhor? Interessante, essa é uma pergunta muito boa, né? Uma coisa importante para a gente entender, eu imagino, nessa questão da interação do homem com Deus, é que Deus sempre toma iniciativa, né? Por exemplo, quando o homem caiu em pecado, Deus foi lá, né, e perguntou para Adão: Adão, onde é que você está? Onde está você? Então a iniciativa é sempre divina, mas Deus sempre espera uma resposta humana. Eu queria retomar esse texto que o pastor Flávio mencionou, Filipenses capítulo 2, o verso 13, eu queria começar pelo verso 12, eu gostaria que os amigos de casa nos acompanhassem. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Paulo diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é? Então isso dá a ideia, quando Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, dá a ideia, parece aqui que tudo depende da gente e nada de Deus. Desenvolvei, operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas para que não fique dúvidas de como esse processo funciona, aí o verso 13 complementa. Porque Deus é quem efetua em vós. Ou seja, como o pastor Flávio mencionou, mesmo a parte humana, Deus participa. Paulo está dizendo, operai ou desenvolvei a vossa salvação. Paulo está dizendo, vocês precisam fazer alguma coisa. Não é? Mas aí no verso 13 ele diz, mas é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Eu gosto de usar um exemplo, uma ilustração. Eu gostaria de me dirigir aos amigos de casa.
Digamos que você tenha um amigo muito rico, muito rico, e de repente essa pessoa decide dar uma casa de praia para você. Uma casa, aquela casa dos sonhos, aquela casa de praia dos sonhos. E aí ela liga para você e diz o seguinte: olha, tudo que você precisa fazer é vir à minha casa e pegar a chave e a casa é sua. Então veja só, aparentemente você está fazendo algo muito grande, que é ir à casa da pessoa e pegar a chave. Mas você não pagou absolutamente nada pela casa, você não pagou o preço, mas alguém pagou esse preço. Mas tudo que você teve que fazer é ir lá e pegar a chave. Você participa do processo, mas a iniciativa é de quem está dando a casa para você. Eu acredito que é mais ou menos isso que acontece com o processo da salvação. Deus oferece, Deus toma a iniciativa e a parte humana ela tem que ver com a resposta. A lição trouxe vários exemplos daquilo que o ser humano pode e deve fazer. Você tem 1 João capítulo 5, verso 13, que fala sobre a necessidade de crer. Mateus 10, 22, que fala sobre a necessidade de perseverar. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E você tem vários outros textos mostrando que a parte humana envolve esse processo de crer e de aceitar. Mas existe um texto em especial, e com isso eu gostaria de terminar a minha fala, 2 Pedro capítulo 1, versos 10 e 11. Quando Pedro diz ali que é preciso confirmar a vocação e eleição. São dois termos muito utilizados nos textos das alianças que nós encontramos no Antigo Testamento, por exemplo. Vocação e eleição. E aí Pedro diz assim: com diligência. Ou seja, isso requer a participação humana e requer, muitas vezes, esforço. Então, a parte humana é aceitar, mas a parte humana também envolve, muitas vezes, esforço. Por exemplo, se uma pessoa quer ir para o céu, eu não acredito que uma pessoa que quer ir para o céu, ela não tome tempo, por exemplo, para estudar a Bíblia. Sim. Não tome tempo para orar. E, às vezes, essas ações, elas requerem esforço. Às vezes, requerem acordar mais cedo, às vezes, requerem dormir mais tarde. Uma pessoa que tem uma vida muito agitada, às vezes precisa esticar um pouquinho quando chega em casa para poder ter aquele momento com Deus, ou acordar um pouquinho mais cedo antes de sair, para ter aquele momento com Deus. Então, a parte humana, em uma palavra, a gente poderia resumir aceitação. Eu creio, eu aceito, eu recebo, eu quero viver isso na minha vida. Amém. A aliança, ela não apenas tem esse aspecto importante de um chamado de Deus, como você disse aí, a questão da eleição, da vocação, mas ela praticamente é um contrato. Nos tempos da Bíblia, ela era de fato contrato. E a gente pode perceber isso muito no texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28 traz ali uma grande seção desse contrato que Deus fazia com o povo, em que ele entrava com tudo e o povo entrava com a obediência, com a vida ao lado de Deus. Pastor Anselmo, me permita fazer essa pergunta. A gente começou esse estudo nosso com o texto de Deuteronômio 28. Por que ele é tão importante? Como é que ele nos ajuda hoje a fazer parte da aliança do Senhor? Quando eu me deparo com esse texto aqui, de Deuteronômio 28, eu vejo uma grande bênção. Isso eu posso colocar em termos bem práticos, porque a Bíblia ela não está descolada da vida prática do cristão e do crente. Então, eu poderia dizer que aqui nós temos um conjunto de leis, promessas, justamente voltados à aliança. E quando eu enxergo a aliança no texto aqui de Deuteronômio, eu tenho perspectiva de vida. E se tem uma coisa que é difícil viver sem, é sem perspectiva. Me dá uma perspectiva do céu e me dá uma perspectiva de como eu posso viver melhor aqui, nessa terra, nas condições que nós temos. Então eu vejo três coisas aqui. Primeiro, a lei de Deus e as bênçãos aqui enumeradas como um mecanismo de proteção divino para aqueles que aceitam a sua lei. Segundo, eu vejo aqui um help. Sabe? Aqui está dizendo assim também o seguinte, olha, aqui está a lei, mas se você tiver alguma dificuldade com isso, conta comigo. Eu estou aqui também para te dar esse help, para te dar essa ajuda, para você continuar firme, desfrutando das bênçãos dos mandamentos de Deus, dos meus mandamentos. E também eu vejo aqui a expressão plena do amor de Deus.
E como dizia o nosso saudoso pastor Luiz Nunes, não é? Aqui eu consigo enxergar um Cristo que se sacrifica e não não o contrário, né? Como nós vemos em muitas outras confissões, com todo respeito, logicamente. E eu gosto muito desses versos todos, né? Aqui de Deuteronômio 28, do verso 1 ao verso 14, que é o que o texto traz. Eu gosto muito desse capítulo, desse versículo, melhor dizendo, 4, que diz assim: bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, né? E o fruto dos teus animais e as crias das vacas e das tuas ovelhas. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, se você fizer isso, tudo que você tocar vai prosperar. A gente vê aqui que você vai permanecer no Senhor e aí você terá a bênção ao seu dispor. Porque a gente vê coisa boa acontecendo com gente que não ama a Deus. Inclusive a Bíblia, em vários livros, cito aqui o livro de Malaquias, ela confronta por que os ímpios prosperam tanto, né? Mas a gente percebe aqui que quando você está no Senhor, pertencendo a Ele, Ele continua nos guiando, nos abençoando. Agora, aproveitar aqui, Anselmo, deixa eu te fazer mais uma pergunta sobre a aliança, porque Provérbios 3 traz aqui um texto muito importante, porque ele diz assim, ele pega essa estrutura da aliança, por exemplo, capítulo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, ou seja, Deus vai cumprir a aliança, Deus vai cumprir a aliança. Chega no verso 9 e ele diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí a gente vê pela primeira vez, talvez, ou de uma maneira mais forte, mais clara, que quando a gente está na aliança do Senhor, Ele também pede para essa aliança chegar na nossa renda. Qual que é esse contato, qual que é essa ligação entre a renda e cumprir a aliança de Deus? Eu diria, né, que tanto a lição como um todo desse trimestre, como o próprio livro de Provérbios, né, ele apela muito à questão do estilo de vida. Né? E veja que é um estilo de vida não autônomo, né, como diria Kant, talvez, ou heterônomo, como diria Luke, mas é um estilo de vida baseado na teonomia, né, na vontade e na orientação divina de Deus, portanto. Eu acho que o toque é justamente aí. Se é uma questão de estilo de vida que engloba todas as dimensões da vida como mordomo que somos, então logicamente isso também vai incluir a parte das finanças. Okay. Não é? Logicamente vai incluir como eu conduzo a minha vida financeira também. E isso tudo para que nós sejamos abençoados. Né? Então veja, não são regras arbitrárias para não sermos ou não conquistarmos algo útil, digamos assim, ou algo mais, né? Aqui o céu não é o limite, aqui o céu é o alvo, né? Então, essas orientações que incluem também a vida financeira, elas certamente são para que nós conquistemos todo o nosso potencial nas condições, claro, que nós temos ou que estamos envolvidos. Agora, pastor Anselmo, o texto que mais fala sobre a questão das finanças, e envolve já diretamente a palavra de dízimos e ofertas, sim, é Malaquias capítulo 3. Perfeito. Né? E a gente está falando sobre aliança. Vamos falar sobre dízimos semana que vem. Você vai estar conosco de novo. O tema é o pacto do dízimo. Mas, pastor Flávio, esse texto aqui de Malaquias, que fala trazei dízimos à casa do tesouro, ele também está no contexto da aliança? Sim, eu acho que talvez a primeira coisa que a gente precisa entender é o que de fato é a aliança e o que Deus espera de nós na aliança. Então, a aliança é uma iniciativa divina, como já foi mencionado aqui, em que Deus apresenta o plano da salvação. E a parte humana é aceitar esse plano, né? E a partir do poder do Espírito Santo, né? Através do esforço humano com o poder divino, cumprir a sua parte ali.
O processo de obediência não é um processo para se alcançar a salvação, ele já está dentro do processo da restauração, certo? Então, quando nós olhamos aqui, como encaixar o dízimo e ofertas com a aliança? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o dízimo no Antigo Testamento, ele foi instituído para custear os serviços do santuário que apontavam para Cristo. Okay. Então, os dízimos eram dados com a expectativa de uma promessa que viria, de uma salvação que seria efetuada lá na cruz. Eram pagos os sacerdotes que faziam os sacrifícios, que faziam as ofertas. Hoje, o dízimo pagam os sacerdotes, os pastores, o trabalho missionário da igreja, para que essa promessa que já foi cumprida lá na cruz chegue até as pessoas que precisam conhecê-la, que precisam entender. Então, o dízimo inicialmente era de uma promessa que se cumpriria e hoje de uma promessa que já foi cumprida. Quando você dá o dízimo, entrega as suas ofertas, primeira coisa, isso quebra o seu egoísmo. Você reconhece a Deus como seu Senhor, que é o que na aliança se espera, que você entre como servo e Deus como Senhor. Né? Demonstra ao mesmo tempo a sua confiança no plano da salvação, porque você está devolvendo o dízimo para que a obra possa avançar. Né? Então veja, quando nós olhamos todo esse processo, nós vemos que a entrega do dízimo, das ofertas, está diretamente relacionada com a aliança. Mas aí depois há uma promessa de bênçãos. Né? E às vezes a gente pode pensar assim, bom, então eu vou devolver o dízimo para poder alcançar alguma coisa, para ter algum resultado. Primeiro que os dízimos, eles são dados a partir do que você já recebeu, não do que você vai receber. A bênção já veio antes. Já né? veio antes. E um outro detalhe importante, voltando aqui um pouco lá em Deuteronômio e em Levítico, você tinha as bênçãos e as maldições. Né? Levítico 26 ainda trabalha um pouquinho mais que Deuteronômio 28. E assim, a gente poder entender um pouco, né? Porque, veja, lá em Levítico 26, toda vez que eu estou falando ali sobre a maldição, diz assim, mas se você não voltar, se ainda você não voltar... Então veja, a maldição, veja bem, a maldição era uma bênção. Por quê? Ainda era um apelo, né? Você passava por uma dificuldade, uma maldição, humanamente falando, mas para que você pudesse voltar para a aliança e ser restaurado, que é o ponto principal. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que bênção e maldição depende da situação. Tem coisa que é bênção, mas que pode virar maldição. E tem maldição que pode virar bênção. Então, basicamente, qual é a distinção entre bênção e maldição na Bíblia? Bênção é tudo aquilo que te aproxima de Deus. Maldição é tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, na questão financeira, as pessoas elas vão ter experiências diferentes. Por exemplo, o jovem rico, para ter um relacionamento com Deus, tinha que abrir mão de tudo. Zaqueu, da metade. E Jó recebeu em dobro. Então, qual é a questão? A questão é o valor que você dá ao dinheiro e o valor que você dá a Deus. Então, quando Deus diz, olha, quando você devolver os dízimos, as ofertas, for fiel a mim, eu vou te abençoar, é porque eu já entendi quem é o meu Senhor, eu entendi como eu devo agir, e agora eu estou apto para receber as bênçãos e utilizar essas bênçãos de acordo com o planejamento da aliança, que é abençoar a obra de Deus e abençoar os mais necessitados. Então, abrir as janelas do céu não é uma recompensa, é um resultado da sua compreensão de saber quem é Deus e qual é o seu papel. Então, agora você é um mordomo, né, como diz a lição, né, um administrador fiel, e aí você está apto a receber essas bênçãos. Muito bem, então você que está aí querendo estar com Deus, estar na aliança de Deus, isso envolve toda a sua vida. Eu até falei em alguma lição aqui, são muitas as lições, então não lembro qual que vai ser isso daí, mas que Deus deu tudo. O capítulo mais famoso diz que Ele deu tudo, o verso mais famoso, Ele dá o seu Filho para que nós tenhamos vida. E a nossa resposta é tudo. Agora, que tudo é esse, pastor Adenilton? Como é que a gente pode hoje responder como honrar a Deus na aliança que Ele nos deu, que foi passando pelas gerações da Bíblia e chega a nós como cristãos, como filhos de Deus hoje?
Depois que o pastor Flávio fez o comentário dele, ficou mais fácil responder essa pergunta, né? O pastor Flávio já explicou que, assim, na verdade, a gente já recebeu tudo de Deus, né? Nós já somos abençoados, né? E ao devolvermos para Deus, Deus nos dá mais para que nós abençoemos mais ainda outras pessoas. Mas existe um texto na Bíblia muito interessante para a gente entender o que Deus espera de nós, né? Nessa questão da aliança. E a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é? Quando a gente para pensar, se fosse uma relação diferente, digamos, não fosse Deus dizendo isso, digamos que fosse o esposo dizendo para a esposa, dizendo o seguinte, olha, primeiro lugar, eu, não é? Então, tudo nessa casa, primeiro, quem recebe sou eu. Então, a gente iria achar que esse seria um esposo egoísta, mas na relação com Deus é diferente. Na verdade, essa é uma atitude altruísta de Deus. Porque Deus pede para ocupar o primeiro lugar na nossa vida porque Ele quer dar mais, não é? E quanto mais o nosso coração está disposto a dar, mais a gente se prepara para receber. E é por isso que a Bíblia nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Existe um outro texto que nos ajuda a entender muito essa dinâmica de que Deus pede para ocupar o primeiro lugar, porque Ele, na verdade, quer algo bom para nós. Hoje, uma das coisas assim, que mais assombra a sociedade contemporânea, as pessoas, as famílias, é a questão da ansiedade. E eu acho interessante no Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre a questão da ansiedade. Eu gostaria de compartilhar com os amigos de casa Mateus capítulo 6 e o verso 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não vai dar tempo a gente ler a passagem completa, mas eu gostaria de chamar a sua atenção, pelo menos para aquelas partes em que Jesus fala sobre ansiedade. No verso 27, Jesus diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja? No verso 28, e por que andais ansiosos? No verso 31, portanto, não vos inquieteis. A gente poderia traduzir como não andeis ansiosos também, porque a palavra no original é a mesma coisa. Aí você vai finalmente para o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus, na aliança, Ele pede para ocupar a primeira parte, a posição central, porque Ele quer nos livrar de toda ansiedade, de todos os cuidados que essa vida envolve. No verso 34, veja que o texto termina voltando para a questão da ansiedade. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, Deus pede para ter a primazia, Deus pede para ter o primeiro lugar, porque, na verdade, Ele está disposto a dar mais. Ele está disposto a nos atender em todas as áreas da vida. Não existe nenhuma área da nossa vida que não seja afetada pela aliança com Deus. A aliança com Deus afeta absolutamente todas as áreas da vida. E, na verdade, Deus quer que a gente sempre dê a Ele a primazia, o primeiro lugar, porque Ele quer nos atender em todas as áreas, quer nos ver felizes e quer também ver que a gente tem o coração aberto para atender as necessidades dos outros. Então, não existe nenhuma área da vida que não seja afetada pela aliança com Deus. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado por esse estudo. Espero que tenha valido a pena para você este estudo que fizemos aqui, que lhe ajude a entender um pouco mais a vontade de Deus para a sua vida. Me permitam aqui fazer um resumo daquilo que nós falamos, né? Em primeiro lugar, a aliança e todas as outras coisas começam e tem toda a base em Deus. É Ele que faz, é Ele que age. Em segundo lugar, isso muda toda a nossa vida. E a nossa resposta é o compromisso. Deus está lhe chamando para um compromisso com Ele. Ele não quer você rapidinho, Ele quer você para sempre, para toda a eternidade. Então, que você possa aceitar esta aliança que Deus maravilhoso está fazendo contigo, tá? Para a gente terminar, pastor Adenilton, você pode orar por nós, pelos nossos amigos que estão aqui conosco até o fim, para que ele seja abençoado por Deus e faça parte dessa aliança? Amém. Vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos agradáveis que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Aprendemos assuntos tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Aprendemos que o Senhor toma a iniciativa no relacionamento conosco e aprendemos também que a nossa resposta é a aceitação do Teu plano para nós
e vivermos à altura deste plano, prestando obediência aos Teus mandamentos. Por favor, Deus, nos ajude a colocarmos em prática aquilo que aprendemos aqui e nos ajude a ensinarmos também outras pessoas, para que a Tua igreja cresça, para que o Evangelho avance e para que vejamos Jesus voltando em breve. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção para os amigos que estão nos acompanhando em casa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado você que ficou conosco até agora. Se você está aqui conosco, então, deixe a sua curtida, compartilhe esse conteúdo com o grupo da sua igreja, da sua escola sabatina, da sua classe e talvez alguém que precise fazer esta aliança com Deus. Voltamos semana que vem e o tema é o Pacto do Dízimo. Que Deus abençoe muito você.